Se você é um idoso com mais de 60 anos, muita atenção aqui nesse vídeo, porque nós vamos explicar uma nova lei, uma lei que muitas pessoas não conhecem, que pode ajudar você aí em relação às suas dívidas. Então, basicamente, o que eu quero explicar para você é que essa nova lei tem o objetivo de garantir mais segurança financeira para os idosos. Inclusive, o governo já aprovou essa lei, ela já está em vigor e ela regulamenta as questões relacionadas à renegociação de dívidas para quem tem mais de 60 anos. Eu já falei até aqui em outros vídeos sobre essa lei, que se chama Lei do Superendividamento. Ela ficou conhecida dessa forma. Então, essa lei ela oferece uma proteção especial aos idosos, facilitando dessa forma a negociação das dívidas e garantindo também que uma parte da sua renda seja destinada às necessidades básicas do cidadão. O que você precisa entender, pessoal, é que essa lei, a lei do superendividamento, ela pode ajudar você de três maneiras. Eu vou te mostrar isso agora com base nesse conteúdo que saiu lá no nosso site. A primeira eu já falei aqui que tem a ver com a negociação de dívidas. Essa lei ela permite que você, idoso, que esteja aí em situação de superendividamento, que você possa negociar as suas dívidas com aí os seus credores. E aí dessa forma você vai acabar buscando também condições mais justas para poder pagar as suas dívidas com prazos maiores e também com juros menores. E também existe um princípio que nós temos no nosso país, que é o princípio do mínimo existencial. Olha só, está até explicado aqui. Esse princípio do mínimo existencial garante que uma parte da sua renda, você que é idoso, que essa renda sua seja destinada aí às suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Então, o mínimo existencial, o próprio nome já fala, é o valor mínimo que você precisa ter para pagar as suas contas, para você poder ter o mínimo para existir, digamos assim. Então, se você precisa comer, se você precisa se alimentar, se você precisa de uma casa para morar, isso é o mínimo. Então, você não pode gastar todo o seu dinheiro para pagar as suas dívidas, ainda que as suas dívidas elas sejam de valores elevados. Você tem que ter uma partezinha desse dinheiro para o básico. E aí, o mínimo existencial, essa proteção garante que você tenha aí esse valor mínimo todos os meses na sua conta. E também a lei do superendividamento ajuda você na prevenção de abusos. Por quê? Porque proíbe a cobrança abusiva e garante que você, idoso, seja tratado com respeito durante aí toda essa negociação. Nós sabemos que no nosso país os juros são bem elevados e aí quando você vê, você está aí devendo o dobro, o triplo em algumas situações, porque você não conseguiu aí pagar as suas dívidas no tempo que foi estabelecido. Então, para você se beneficiar dessa lei, você que é idoso deve entrar em contato com os seus credores e solicitar uma renegociação da sua dívida. É importante que você apresente aí também, é claro, a documentação necessária, como por exemplo o comprovante de renda e a sua identidade. É importante destacar aqui também que a lei não vai isentar o idoso de pagar essa dívida, não. Você vai ter que pagar essa dívida, mas ela oferece, de certa forma, essa lei, umas condições mais justas para você poder pagar num prazo um pouco maior, com os juros corretos, não juros abusivos, de modo que você tenha o básico para você. Então, como que você pode buscar ajuda? Primeiro, você tem que ir no Procon, que pode ajudar aí você de alguma forma, orientando gratuitamente, as orientações são gratuitas no Procon, e aí lá você vai ter uma orientação sobre os seus direitos do consumidor. Além disso, você também pode buscar ajuda em associações de defesa do consumidor, que podem também te auxiliar na negociação com os seus credores. E aí, em última situação, claro, você também, não é em última, né, mas com um pouco mais burocrático, mas vale a pena você procurar que é um advogado, principalmente um advogado especializado no direito do consumidor, que ele já está mais acostumado com esses temas, já tem aí outros históricos relacionados a esses assuntos. Então, esses profissionais, os advogados, podem oferecer aí uma assessoria jurídica personalizada e fazer você entender um pouco mais sobre os seus direitos, tá bom? Então vale a pena você ir em associações de defesa do consumidor, no Procon e também procurar uma ajuda de um advogado, porque dessa forma você vai conseguir pagar as suas dívidas, já que você fez uma dívida e tem que pagar, mas aí você vai conseguir pagar ela de uma forma que não vai deixar você sem nada em casa para comer, por exemplo, tá bom? Nós temos aí que ter um mínimo para sobreviver. Então é assim que funciona a lei do superendividamento. Ela dá, de certa forma, uma folga no seu bolso, já que uma partezinha do seu dinheiro é para você se manter aí durante o mês e também está disponível para todos os cidadãos aí acima de 60 anos, como a própria chamada aqui da nossa matéria deixou claro. Olha só, quem tem o CPF com final do 0 a 9, ou seja, todo mundo tem acesso
a lei do superendividamento, claro, se você preencher todas as regrinhas, tá bom? Então dá uma olhada aí nos seus direitos, procure uma ajuda profissional, porque eu sei que vai valer a pena, se você estiver dentro das regras, vai valer a pena você recorrer a essa lei que vai te ajudar, tá bom? A ideia aqui é que você conheça os benefícios que você pode ter acesso. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, bota aqui nos comentários qual é a sua idade. Claro, se você não tiver nenhum problema com isso, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou fazer mais vídeos pensando em você. Porque às vezes eu acho que eu tô falando com um pessoal que tem mais de 60 anos, e aí quando eu vejo, não, a maioria das pessoas que assistem tem 30 anos, por exemplo. Então os direitos e os benefícios acabam sendo diferentes, porque tem um público que tem um certo benefício que o outro não tem. Então me ajuda aqui nessa pesquisa, coloca a sua idade aqui nos comentários, para que eu possa entender qual é o público que eu tô falando e produzir mais conteúdos pensando em você. Tá bom, gente? Se inscreve aqui no canal do FDR, porque vai ser muito legal ter a sua companhia nos próximos vídeos. Até mais!